É um prazer estar aqui com vocês neste evento que tem com a intenção, né, trazer um novo olhar para 2020, um ano que foi extremamente desafiador, um ano que nos convocou para que a gente possa, né, olhar para essa habilidade, para essa competência de inteligência emocional. E eu me sinto muito feliz, falando de emoção, eu me sinto muito feliz por estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho sobre esse tema que é, sim, fundamental, estratégico e um grande diferencial nos dias atuais. Inclusive, para essas situações que a gente acabou de passar, porque a vida é isso, é movimento, as coisas acontecem e a gente não pode não deixar de sentir, mas gerenciar tudo que nós sentimos. E o meu convite hoje para você que empreende, para você que tem times, para você que empreende na sua família, é que você possa empreender as suas emoções. Então, quando a gente fala de empreendedorismo, de novo, né, a gente pode ter o intraempreendedorismo, pode ser o colaborador de uma grande empresa e ainda assim ser convidado a empreender, eu posso ter o meu negócio, mas aqui o convite é para que você tenha esse olhar empreendedor, esse olhar de buscar novas soluções, trazer respostas, minimizar dores de cabeças alheias, mas não esquecendo que para que isso possa acontecer na prática, você precisa olhar, obviamente, para a sua qualidade de pensamento e de emoções. E aí eu quero que você me responda como é que você se sente hoje, ou como você se sentiu ao longo do dia. Eu não sei se vocês têm esse hábito de parar para pensar o que estão sentindo, o que estão pensando. É muito natural que nós não... Muitas vezes a gente sabe dizer o nome das emoções, ou muitas vezes a gente no automatismo também nem para pensar sobre o que estamos sentindo. Então essa é a primeira reflexão dessa noite, incrível, que tem uma sequência de outras provocações depois aqui da minha palestra com vocês. Então eu quero saber o que você sentiu no dia de hoje. E se você não tem a resposta, é exatamente esse o momento para você parar e pensar sobre o que você sente. Se você ainda não me conhece, né, eu sou a Letícia Zanini e tem aí, tá passando para vocês um slide com QR Code, você pode depois explorar as redes sociais com relação ao LinkedIn e descobrir um pouco mais, mas eu sou uma grande curiosa do mundo, da complexidade do comportamento humano. Eu sou uma eterna estudante por entender o que as pessoas fazem com as suas emoções, onde elas aplicam e por que elas aplicam. E olhar para isso no empreendedorismo, na semana que nós vamos, sim, fomentar a data do empreendedorismo feminino é estratégico. No Brasil nós temos aí dados de 52 milhões de empresários, sendo que 24 milhões são mulheres. Então, o que nós fazemos aqui hoje é fomentar ainda mais, é endossar, é chancelar, empoderar essas mulheres para que elas continuem acreditando nas suas emoções, nas suas competências, para direcionar os seus negócios para resultados ainda mais incríveis. E é importante que a gente entenda que tudo começa no nosso cérebro. É muito natural que quando a gente fale de emoções, sempre vem na nossa mente a imagem do coraçãozinho, né? Inclusive, temos aí esse equilíbrio entre cérebro e coração que aparece nas balanças. Mas o convite aqui é que vocês, quando pensem em emoções, entendam que tudo isso inicia dentro do nosso cérebro. Então, a emoção é um mecanismo fisiológico. Depois que a gente sente, né? Depois que a gente passa por um processo emocional, a gente consegue sentir. Então, sentimento é percepção, e a gente consegue também desenvolver habilidades. Tudo isso vinculado aqui, a esse mecanismo poderoso que muitas vezes nós usamos muito pouco. E a inteligência emocional também começa sendo produzida no nosso cérebro. E é interessante que você entenda um conceito de neuroplasticidade. O que é isso? Neuroplasticidade é um conceito da neurociência que diz que o nosso cérebro tem essa condição de recondicionar circuitos. Então, se hoje
você não se sente tão bem emocionalmente, não significa que você é assim, significa que você está assim, e que nós temos condição de promover e de sustentar novos circuitos. E hoje aqui eu quero compartilhar com vocês algumas práticas de como que a gente desenvolve, então, essa inteligência emocional no nosso dia a dia, nas nossas práticas corporativas, sociais, no nosso relacionamento. E aí a gente precisa, primeiro, entender o que significa inteligência emocional. Inteligência emocional nada mais é do que entender, né, esses processos que acontecem dentro do nosso corpo. O que acontece quando você explode em uma reunião de trabalho? O que acontece quando você fica impaciente no trânsito? O que acontece quando você fala algo e depois pensa, poxa, por que eu não pensei antes de falar? É exatamente isso que é o quanto a gente consegue gerenciar as nossas emoções. Então, quando a gente fala de inteligência emocional, a gente está falando da nossa capacidade de gerir tudo aquilo que a gente percebe primeiramente no nosso corpo. E falar de inteligência emocional é falar de resultado na nossa vida e na nossa carreira. Se a gente olhar para teóricos como Daniel Goleman, que é o que a maioria das pessoas conhecem no dia a dia, ele traz dados que 67% das nossas habilidades consideradas como essenciais para um grande desempenho, elas estão vinculadas diretamente à nossa capacidade de sermos inteligentes emocionalmente. Quando a gente faz uma comparação entre profissionais de alto desempenho com profissionais medianos, a régua que diferencia esses profissionais não são as hard skills, as competências técnicas, mas sim as competências emocionais. E entendam aí que dentro dessa complexidade de competências emocionais está a nossa querida inteligência emocional. E é claro que quando a gente traz a inteligência emocional, ela é uma das competências que é extremamente importante para que a gente possa, sim, se desenvolver enquanto empreendedores e empreendedoras. Ela não é a única, se a gente olhar para o último Fórum Econômico em Davos. Só que a inteligência emocional aparece lá, uma quinta competência que se destaca entre as top skills para 2020 e daqui em diante. Então, não é necessário, é convocação olhar para essa competência se você quer, de fato, alavancar seus resultados pessoais e profissionais. E o que está dentro desse, se a gente imaginar a inteligência emocional como um grande guarda-chuva, o que está dentro da inteligência emocional? Autoconhecimento, autogerenciamento, a capacidade da gente conseguir construir relacionamentos interpessoais extremamente produtivos e efetivos, a capacidade da gente conseguir tomar decisões assertivas, a capacidade da gente conseguir dar sentido àquilo que a gente chama de propósito, então viver na prática aquilo que faz sentido para cada um de nós. Então, quando a gente fala de inteligência emocional, tudo isso está dentro desse guarda-chuva da competência macro de inteligência emocional. E aí sempre vem aquele dilema, né? Emoções e sentimentos, eles são as mesmas coisas? E eu imagino que vocês estão aí vendo agora um slide onde tem as figuras do filme Divertidamente, onde aparecem as emoções básicas, as emoções primárias que todo ser humano tem, que é raiva, medo, alegria, repugnância. Se você não assistiu esse vídeo, fica uma dica, porque ali mostra exatamente a diferença do que é emoção e sentimento. E aqui é muito importante, porque se você lidera times, se você quer liderar a sua vida, se você quer liderar o seu negócio, é importante que você entenda a diferença desse conceito. Quando a gente fala de emoção, a gente está falando de uma resposta fisiológica. A gente está falando de todos os circuitos que se conectam e que você, de repente, sente sudorese, seu batimento cardíaco começa a aumentar, sua pupila dilata. Isso é emoção. É aquilo que você não controla. Sentimento é a percepção que você dá baseado no que você sentiu de todo esse mecanismo interno. Então, a partir de hoje, quando alguém falar para você sobre algo que sentiu e você falar para essa pessoa, nossa, mas você está exagerando, por favor, respeite
exatamente pelo fato de que você nunca vai sentir uma emoção alheia, porque você não está no corpo daquela pessoa. Então, nesse slide tem exatamente a diferenciação, segundo neurocientistas, do que é emoção e do que de fato é um sentimento. Emoções e sentimentos são processos diferentes, gente. Sendo que emoção é uma alteração no nosso estado corporal, onde muda a temperatura, resposta de batimento cardíaco, como eu falei, pupila. E sentimento é algo totalmente subjetivo, é perceptivo. Então imaginem que vocês estão agora, eu não sei onde vocês estão, mas muitos podem estar no conforto da sua casa, na sua sala, nos seus escritórios. Imaginem que nesse momento tem um leão faminto, com a boca gigante, querendo engolir você. E aí eu falo para você assim, controle a sua emoção. E aí vocês vão pensar aí num palavrão para me responder, né? Porque não dá para controlar a emoção. Emoção é resposta imediata de algo que está acontecendo. Então a gente não fala para controlar a emoção. O que a gente precisa, sabe por quê? Você já sentiu inveja de alguém e conseguiu controlar? De repente você gerenciou o pensamento de se culpar diante da inveja que estava sentindo. Mas a inveja foi um ímpeto fisiológico que você sentiu, mesmo não querendo sentir. Então, emoção nós não controlamos, mas a gente gerencia aquilo que a gente sente. Opa, eu não quero sentir isso nessa intensidade por essa pessoa. Aí a gente pode praticar algumas intervenções de inteligência emocional para que você minimize o impacto de algumas emoções. Tá fazendo sentido isso para vocês, gente? Vão colocando no chat, vão compartilhando. Eu quero saber se vocês têm dúvidas sobre o que eu falei até agora. Fiquem muito à vontade para interagindo. E eu peço aí para que toda a equipe técnica vá me dando também esse reporte, esse feedback de vocês que estão comigo nesse momento. E para a gente dar continuidade aqui, eu quero trazer um tema que é muito importante quando a gente fala de inteligência emocional, que é a psicologia positiva. A psicologia positiva, e eu como psicóloga, preciso defender essa bandeira. Todos nós esse ano de 2020, fomos convidados, não convidados, convocados a passar por experiências onde resiliência, que nada mais é do que dar resposta positiva diante de uma adversidade, nós todos vivemos isso, essa instabilidade financeira, econômica, o medo de iniciar um novo negócio para quem tinha programado começar um novo negócio esse ano, sim ou não? E é esse o convite que a psicologia positiva faz. Ao invés de a gente olhar para patologias e para problemas, e isso não significa que a gente desconsidere que eles existem, mas a gente convida as pessoas para um termo que o Martin Seligman, que é o pai da psicologia, gosta muito de usar, que é florescimento. E tem uma frase do Leonardo Cohen, que é o autor daquela música Aleluia, ele fala que todos nós temos rachaduras, e é exatamente por uma rachadura que existe a possibilidade de a luz adentrar. Então, a psicologia positiva, ela vem nesse movimento para nos convidar a olhar para todas as situações, experimentando emoções positivas. E aí, nesse slide que vocês estão vendo agora, existe um acrônimo, uma palavra que se chama PERMA. Ela tem esse nome porque ela tá um acrônimo com as letras preservando o idioma de origem da palavra, que é o inglês. É uma palavra que foi construída por Martin Seligman, que é o pai da psicologia positiva, que diz o seguinte: para a gente sustentar uma vida onde a gente tenha como priorização bem-estar, uma inteligência emocional que seja ativada a nosso favor, a gente pode e deve passar por esse modelo, olhando cada passo dele. E aí eu tenho um convite para vocês. Quando a gente olha para o PERMA, a primeira coisa que a gente trabalha aqui é emoções positivas. Então, quando eu perguntei o que vocês sentiram hoje, ou como vocês estão se sentindo agora, e eu abri essa caixinha no meu Instagram e apareceu várias emoções e sensações, como cansaço, felicidade, gratidão e tantas outras, é exatamente para que você possa, nesse momento, ter atenção focada para o aqui e agora, e um convite para que você olhe para esse momento, convidando aí a sua mente a trazer uma emoção positiva, que pode ser uma emoção vinculada à gratidão pelo fato de você estar aqui agora,
né? A curiosidade, a criatividade pelo fato do conhecimento, das conexões que você vai gerar a partir de hoje. Então, o primeiro passo é a gente olhar. E se você tivesse uma escala aí de 1 a 10 para criar uma métrica, qual é a nota que você daria hoje para o quanto você está se percebendo com emoções positivas? Depois a gente vai para engajamento, que é um tema super em alta quando a gente fala de ambientes corporativos e de negócios, e aí não importa o tamanho do seu negócio, pequeno, médio empreendedor, pequeno, médio empresário, engajamento está extremamente vinculado à nossa capacidade de nos conectarmos com aquilo que faz sentido para nós, que alimenta nosso propósito, que alimenta emoções positivas e que sustenta emoções positivas dentro de cada um de nós. Então, se você tivesse que olhar para o seu nível de engajamento hoje, diante das atividades que você executa, e aí aqui eu quero fazer um adendo, quando a gente fala de engajamento, a gente precisa olhar se você tem frio na barriga com o que você faz hoje. Porque para estar aqui agora com vocês, eu senti um frio na barriga, e isso é muito bom, porque significa que me desafia. E significa que se me desafia, eu preciso desenvolver habilidades para continuar entregando meu desafio e continuar me engajando cada vez mais nas entregas que eu preciso fazer. E que isso vai me permitir, em alguns momentos, estar em estado de flow, que é um estado onde você usa habilidade, perde noção de tempo, se concentra essencialmente naquilo que você está fazendo. Então, quanto de 0 a 10 que você sente engajamento na sua vida hoje? Relacionamentos. Relacionamentos é o number one, é o top 1 na lista quando a gente fala do o que mantém pessoas engajadas em ambientes corporativos. E como está a qualidade das suas relações hoje, de 0 a 10? Sentido, que é o M do PERMA que vocês estão vendo aí. É o quanto você consegue usar os seus talentos, as suas forças. É o quanto aquilo que você pensa consegue ser praticado por algo maior, a serviço da sociedade, a serviço de alguém. Isso é propósito. A gente muitas vezes fala vida com propósito. Precisa ser vida com sentido e que esse sentido se reverbere em ações práticas, que é o nosso propósito. Porque vida com sentido é vida cognitiva, é o que a gente pensa sobre aquilo que a gente quer fazer. E vida com propósito é o quanto a gente executa aquilo que a gente diz que quer fazer. E por último, a realização. O quanto você tem sustentado de fato os seus sonhos, as suas ações, a sua intenção de aumentar seu resultado, a sua intenção de ser um líder ou uma líder melhor, um pai melhor, uma mãe melhor. De 0 a 10, o quanto você atribui nota e significância para a realização, que é importante, que é o movimento. Faz sentido? Então, essa métrica, ela é importante para quê? Ela não é uma métrica para que você se compare ou para que você se julgue. Ela é uma métrica para que você comece a olhar para dentro de você. E esse slide que está aparecendo para vocês agora, com o nome autoconhecimento, é exatamente para que você entenda que não existe falar de inteligência emocional ou trabalhar essa competência sem que a gente fale inicialmente de autoconhecimento. Que é olhar para dentro, é olhar para o espelho interno. E como que a gente faz? Existem inúmeras técnicas, existe psicoterapia, processos de coaching, mentoria, existem perguntas de consciência, que é quem eu sou, quem eu quero ser, onde estou, onde quero estar. E o convite que eu tenho para fazer com vocês agora é que vocês possam explorar o autoconhecimento usando um instrumento que se chama, eu não sei se vocês conhecem, a avaliação de forças de caráter. Caráter no sentido de características. Todos nós temos as nossas forças de assinatura, as nossas forças de caráter. Então, essa avaliação, ela nos ajuda a encontrar quais são as nossas virtudes. E essa avaliação, ela veio da psicologia positiva, é uma avaliação que veio de uma pesquisa feita no mundo inteiro para reconhecer quais eram as principais virtudes que basicamente todos nós, seres humanos, temos em comum. E as forças também. Existem 24 forças ancoradas em 6 virtudes. Quanto mais a gente conhece as forças, mais a gente pode fortalecer virtudes e mais a gente pode aumentar engajamento, aumentar resultado, aumentar nível de realização das nossas vidas.
profissionais e também pessoais. Essa figura que vocês estão vendo é de um game. Eu tenho muita felicidade em dizer que eu jogo esse game, né? Chama Positive Experience Game, para promover momentos onde as pessoas podem reconhecer as suas forças jogando, aprendendo de maneira lúdica. Mas como a gente não está aqui no ambiente onde a gente vai jogar, nem por isso a gente vai deixar de conhecer as forças. Então, tem um link que vai ser compartilhado com vocês nesse momento. Não preencham agora, porque para fazer o teste de forças de caráter, você vai precisar de alguns minutos de concentração e de atenção. Esse é uma avaliação científica, tem 100 questões. Quando você for clicar lá, você vai responder primeiro nome e e-mail, depois vai entrar no próprio site da VIA, que é a associação americana que fomenta toda essa avaliação, e lá você vai escolher e vai clicar no seu idioma, porque tem todos os idiomas, quase que todos os idiomas do mundo. Você escolhe o idioma que você domina, que você fala, e você preenche, vai chegar no seu e-mail. Como nós não temos tempo aqui, mas eu vou ficar muito feliz se vocês conhecerem as suas forças de caráter, eu fico à disposição depois pelas redes, por todos os contatos que eu vou deixar aqui para vocês, para responderem as dúvidas que podem surgir. Mas nesse primeiro momento, o convite é: descubram quais são as suas forças de assinatura. E que forças que vocês estão usando excessivamente, que forças que vocês estão talvez negligenciando, que precisam sustentar algumas virtudes, porque elas são fundamentais na vida profissional e pessoal de cada uma de vocês. Entendam que nenhuma emoção, nenhuma força, nenhuma virtude foi feita para durar, para sempre. Nem mesmo aquelas que nos dão prazer. Se a gente olhar para os prazeres fisiológicos, eles são curtos também, né? Então, a gente tem as emoções para perceber e identificar o que elas geram na gente e depois poder fazer o gerenciamento, que é a escolha do que você quer continuar alimentando dentro de você. E como eu falei para vocês no início que eu ia trazer aqui algumas práticas para que vocês possam exercitar elementos que sustentam inteligência emocional, depois que a gente conhece as nossas forças de caráter, as nossas virtudes, a gente pode entrar agora numa temática de algumas happiness skills, de algumas competências socioemocionais, de algumas habilidades que precisam ser desenvolvidas se você quer ser uma pessoa mais inteligente emocionalmente. E você deve estar vendo aí na sua tela a primeira habilidade, que é a atenção plena. Líderes, se existem pessoas aqui que lideram as suas próprias vidas ou que lideram processos ou outras pessoas, eu afirmo para vocês, por questões de pesquisa, que a habilidade de atenção plena é uma habilidade que diferencia líderes medianos de excelentes líderes. E quando a gente fala de atenção plena ou mindfulness, entenda que atenção plena não é meditação, não são técnicas de relaxamento, é um estado da mente, onde a mente está consciente, muito atenta ao estado de presença, ao aqui e agora. É por isso que a atenção plena, e já existem comprovações, obviamente, científicas, que ela reduz quadros de ansiedade, de estresse, exatamente porque após 8 semanas ela faz modificações, modulações cerebrais. E o que vocês podem fazer a partir de hoje? Eu coloquei aí na tela para vocês o Insight, que é um aplicativo gratuito, obviamente, usem a versão gratuita, e se vocês quiserem usar a versão paga, fica a critério de cada um, mas usem para exercitar a atenção plena. Tem muitas técnicas contemplativas, então é um mecanismo que vocês podem usar gratuitamente e se beneficiar dessa técnica. Tem uma escala, que a gente vai deixar o link para vocês, uma escala onde você consegue ter consciência de como está a sua atenção plena nesse momento. Essa escala, mulheres, homens, todas as pessoas que estão aqui comigo nesse momento, essa escala, ela é uma intervenção, tá? Então não se preocupem, ai que resultado ruim, ela é uma escala de consciência. Então a partir do momento que você preencher, é para dar aquele start, opa, tá muito baixa essa minha nota, o que eu preciso fazer para melhorar meu nível de atenção? Por que é importante você melhorar nível de atenção? Porque você vai responder com mais velocidade a pergunta que eu fiz no início. O que você sentiu hoje? A primeira coisa em inteligência emocional é saber dar nome à emoção que você sente. E a gente fala muito pouco ou conhece poucas emoções, mas existem catalogadas mais de 207 emoções.
mas que você saiba dizer que você está com raiva, que você está triste, que você está cansado, porque você está conectado com o que está acontecendo aqui agora, e aí você sai de uma vida automatizada para uma vida com consciência. E uma vida com consciência é uma vida que permite mudanças seguras. Outra competência que sustenta inteligência emocional é a nossa capacidade de sermos generosos. Generosidade é também uma competência que sustenta a felicidade. E generosidade nada mais é do que quando um indivíduo, quando uma pessoa paga um custo para outro receber um benefício. E a pergunta é, o quão generoso você tem sido com as pessoas ao seu redor? E aqui eu separei para vocês algumas práticas que vocês podem executar nos ambientes de trabalho de vocês e também na nossa vida como um todo. Então, envie um e-mail de gratidão inesperado para um colega de trabalho, informe o seu líder ou o seu liderado sobre o que você aprecia naquela pessoa e por que você aprecia. Quando você tiver em uma chamada de equipe, uma chamada em times com mais pessoas, faça uma mensagem sincera de reconhecimento pelo trabalho excelente que alguém fez. Organize uma campanha de caridade. Então, generosidade está muito vinculado a atos aleatórios de bondade. E ser generoso não significa dar o que você quer, mas significa dar o que o outro precisa. E para isso, a gente precisa desenvolver uma outra habilidade, que é a comunicação, que vincula e sustenta o relacionamento, que é uma das competências que também ancora inteligência emocional. E seguindo aqui, quase já chegando no final da minha fala, tem uma outra habilidade, e essa eu fiz questão de separar intervenções muito bacanas para vocês, que é a questão da resiliência. Aqui a gente usa na psicologia positiva essa pergunta, né? Você quer sofrer ou você quer florescer? E florescer é, inclusive, o título de um livro do Martin Seligman, que eu deixo como sugestão de leitura para vocês. Mas o que você escolhe no seu dia? Sofrer? Né, alimentar emoções nocivas ou emoções que vão te trazer uma sensação que não é de bem-estar, ou florescer mesmo diante da adversidade? Porque resiliência nada mais é do que a nossa capacidade, né, de uma pessoa, de uma família, de uma comunidade, de navegar usando os recursos, as forças que tem internas. Por isso é importante conhecer as forças de assinatura que você tem para sustentar um funcionamento positivo diante de um estresse ou de uma adversidade. Tem essa frase do Mandela que eu gosto muito, que representa muito mulheres empreendedoras, pessoas que fazem as coisas acontecerem, que é: não me julgue por meu sucesso, mas me julgue por quantas vezes eu caí e eu consegui me levantar. Porque empreender, e por isso que inteligência emocional precisa ser sustentado por bons empreendedores, empreender, sustentar negócios, sustentar relações, sustentar famílias, significa viver uma instabilidade, assim como as nossas emoções. Nem todos os dias elas estarão no alto da montanha, mas elas podem, no outro dia, gerar movimentos, né? Exatamente pela condição que eu falei, que o nosso cérebro é neuroplástico, ele muda, e que bom. Então anotem aí, se você está em casa, pega papel e caneta, porque eu vou passar para você 2 práticas para aumentar o nível de resiliência. Quando a gente fala de resiliência, existem algumas práticas que são muito específicas. Existem práticas de gratidão, existem práticas de otimismo, porque o otimismo pode ser aprendido, gente. Muita gente acha que não, acha que a pessoa já nasceu otimista. É uma prática que deve ser aprendida. Então, vocês podem, por exemplo, adotar, essa é uma prática do Bryant, que é um cientista dessa área, e que diz o seguinte: faça uma caminhada de 20 minutos por dia, e busque perceber o maior número de coisas positivas que tem ao seu redor. As flores, o canto do pássaro. E aí faz esse registro mental, identificando por que cada coisa foi aí memorizada, né? E valorizada por você ao longo dessa jornada. Um exercício simples, mas que aumenta o nível de resiliência. Outro significa o resumo de vida. E esse é muito bacana. Você vai fazer apenas uma vez. Então escreve aí uma biografia da sua vida com 1 ou 2 páginas, imaginando que você teve uma vida longa e muito proveitosa, uma vida de muito bem-estar, uma vida com muita inteligência emocional. Em seguida, examine a sua vida cotidiana, a sua vida do momento aqui agora. E aí faça o ajuste necessário para que você possa construir uma rota que te leve para essa vida que você está projetando no seu
futuro. E futuro não é daqui 2 anos, o futuro pode ser amanhã. Pode ser amanhã quando você acordar e resolver praticar algo diferente do que você praticou hoje. E o que a gente ganha com tudo isso? Bem, eu poderia ficar horas falando o que vocês ganham e o que eu ganho praticando inteligência emocional. Mas o que nós ganhamos é saúde, disposição, engajamento, autoconhecimento. E aí pesquisas da Gallup, que é a maior consultoria de dados em desenvolvimento humano do mundo, fala que quando a gente desenvolve inteligência emocional, que quando a gente consegue exercitar os nossos talentos, as nossas forças de caráter, a gente aumenta em 67% de nível de engajamento com aquilo que a gente faz. A gente se torna mais resiliente, a gente aumenta números corporativos de vendas, por exemplo. E além disso, a gente fomenta todo um resultado de desenvolvimento socioeconômico, que se aumenta número corporativo, aumenta desenvolvimento da economia local. Então, inteligência emocional é algo que começa dentro da gente, mas que reverbera em inúmeros aspectos da vida de todos nós, seres humanos. E eu nunca duvido de um pequeno grupo de pessoas como vocês e eu que estamos aqui agora, comprometidas e que podem e devem mudar o mundo. De fato, né, essa é a única coisa que sempre aconteceu. E eu quero encerrar com essa mensagem provocando vocês. Que mudanças precisam começar a acontecer dentro de você? Porque os próximos temas que vocês verão aqui, como experiência do cliente, liderança, marketing digital, nada vai fazer sentido se antes você não olhar para dentro e fomentar todos esses aspectos para que depois você reverbere todos os seus talentos para que o mundo possa se beneficiar deles. E a inteligência emocional é um desses caminhos, é um desses mecanismos que fomentam tudo isso. E eu deixo aqui o meu muito obrigada. Deixo também as nossas redes sociais aí no slide para você. Então tem o nosso Instagram, tem o nosso LinkedIn. Se você tiver dúvidas e depois quiser entrar em contato, eu fico à sua disposição. E eu agradeço. Em 2018 eu estive também palestrando neste evento. Eu tenho uma grande honra de fomentar tudo aquilo que faz parte do meu entorno, principalmente da cidade que eu estou inserida. Então, muito obrigada a todas vocês, mulheres. Eu desejo empreendimentos e uma vida cheia de inteligência emocional. Muito obrigada e até a próxima.